Saudações aos amigos que nos acompanham pela TVCEI, às amigas e aos amigos aqui presentes. Muita paz a todos. Será que nós não temos às vezes a impressão de que somos muito mais do que aquilo que a nossa consciência pode perceber? Será que uma vez ou outra não temos até mesmo a certeza de que somos algo muito mais profundo, muito mais amplo do que a capacidade do ego pode alcançar? Esta pergunta, de certo modo, norteia todos os passos da psicologia, tentando descobrir por detrás dos comportamentos, por detrás das psicopatologias, por trás das doenças e também da saúde, dos momentos valorosos da alma humana. A psicologia tenta desvendar o nosso mundo psíquico. Como seria formado o aparelho psíquico? Como está composta a alma humana? Porque se não questionamos isso, ficamos apenas limitados ao campo da percepção da consciência. E o campo da percepção da consciência é muito pouco. Quantas coisas nos passam despercebidas? Quantas sensibilidades são atuadas de maneira inconsciente e que nós não nos damos conta? Então, nessa aula de hoje, vamos passear um pouco pelo aparelho psíquico, pela estrutura da psique, pelo caminhar da psicologia tentando desvendar o homem, a mulher, o inconsciente, a consciência, o ego, o self e outras tantas formas de ver o ser humano que é importante desvendar para que cada vez mais nos descubramos. Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade, ela diz que o ser humano é organizado por complexos elementos que transcendem a uma análise superficial, exigindo seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. Então, esse ser humano é organizado por complexos elementos. E aí nós observamos essa palavra, complexos elementos. Por que complexos? Porque à medida que vamos passando e trilhando a história da evolução, o nosso organismo se torna mais complexo. E aqui temos que ter cuidado com essa palavra. Somos complexos, mas não precisamos ser complicados. Ninguém precisa ser complicado. Somos complexos por natureza porque nossa alma, essência espiritual, tem um corpo que reveste o próprio espírito, o perispírito, e que, por consequência, se manifesta também no corpo físico. Então, essas três instâncias, elas se correlacionam: espírito, perispírito e matéria, na longa jornada evolutiva, na qual vamos fazendo despertar o divino que existe em nós. Essa complexidade se traduz também num grande desafio. Temos um desafio de conhecer esse mundo complexo que somos. Porque a percepção que nós temos de nós na consciência, ela é muito pequena. O ego consegue observar apenas parte da realidade. E por isso, a própria doutrina nos chama a atenção para a necessidade do processo de aprimoramento, autoconhecimento, autorrealização, que significa mergulhar cada vez mais intensamente, conhecer cada vez mais o que nos forma, o que nos dá o conteúdo, o que faz com que nós formemos a personalidade de uma maneira e não de outra. E à medida que a psicologia vem aprofundando a sonda da investigação nos alicerces psíquicos do ser, tentando compreender as alterações da consciência, mais se agigantam as perspectivas do conhecimento, para tornar a existência humana mais digna de vivida. Imaginemos a psicologia na época em que se transformava em ciência. Início do século XIX, século XX, passeando ainda pela onda do materialismo. Os estudiosos, os cientistas, viam apenas os efeitos da psique e pensavam, bem, a psique é determinada pelos genes. Então nós seríamos determinados pela carga genética
de que éramos possuidores, segundo a concepção de então. Mas a psicologia, avançando no campo da observação, percebeu, não, determinados comportamentos do homem não se traduzem apenas por conta da carga genética. Porque numa família com vários irmãos da mesma carga genética, porque alguns se comportam de maneira diferente? Porque alguns até mesmo têm comportamentos estranhos? Porque alguns desenvolvem algumas enfermidades, enquanto outros detêm uma saúde considerável. Então vieram os experimentos. A psicologia começou a avançar o olhar da própria sonda no eu e demorou muito tempo para descobrir a essência espiritual que somos. E essa descoberta não veio de toda a psicologia, mas de parte dela, em especial a psicologia transpessoal, que demonstra que a causalidade do que somos provém do espírito. Então, esse espírito imortal que nós somos traz a sua herança histórica através das reencarnações, cuja necessidade evolutiva se manifesta em nosso corpo físico. Então, o gen também não seria uma causalidade. O gen, muitas vezes, é o trabalho do próprio espírito de retirar da carga genética da sua família, dos seus pais, as características que precisa para a sua própria evolução. Por isso observamos a diferença nas pessoas, a diferença na saúde, a diferença nas características, porque cada um traz uma necessidade espiritual. E até mesmo em gêmeos, observamos que, nada obstante a mesma carga genética, detém características diferentes no comportamento. Isso prova que a essência espiritual participa de maneira intensa da nossa psique. E ela não pode ser desconsiderada pela psicologia, porque senão estaríamos atuando em apenas parte. Então, se queremos ter uma psicologia integral, inteira, uma observação ampla do que somos, temos que observar essa essência. Não somente o corpo, não somente o perispírito, não somente a alma. A visão deve ser holística, o olhar deve ser amplo para cada vez mais entendermos a gama de que somos formados. E aí vem muitas vezes a pergunta, mas por que eu tenho que entender de psicologia? Será que eu tenho que me tornar doutor em psicologia? Não necessariamente. Mas quanto mais conhecimentos abarcamos da realidade que somos, isso nos propicia avançar, isso nos propicia seguir adiante no processo do autoconhecimento. Então, toda essa noção da psicologia que Joana de Ângeles traz, propicia, antes de nada, um processo autoterapêutico. É um olhar para si mesmo, um olhar profundo para aquilo que somos, além do ego. Porque o ego é aquilo que percebemos na consciência. Mas, e todos os símbolos de que somos formados? Que todas as noites vêm nos visitar através dos sonhos. Eles também são importantes. Então vamos mergulhar um pouco no aparelho psíquico. Como seria formado o aparelho psíquico que nos traz todos os conteúdos e a nossa própria essência? Mostrando de uma forma simples do que somos constituídos, podemos exemplificar a psique humana como se fosse um círculo. E vemos nesse círculo determinados elementos. Ego, o consciente, o inconsciente pessoal, os complexos, o self, os arquétipos e o inconsciente coletivo. Nos baseamos, em essência, na psicologia de Carl Gustav Jung, da qual se utiliza Joana de Ângeles, para exemplificar, de certa maneira, toda a nossa constituição. Então, o ego seria esse campo que ficaria na superfície, ao qual Freud denominou como um iceberg. O ego seria a ponta do iceberg e todo o restante, inconsciente, ficaria na superfície. O ego é aquilo que percebemos na consciência. O ego é parte da nossa identidade, não é o todo.
Por exemplo, se eu pergunto para você, quem você é? Você pode me dizer o seu nome, me diz a família da qual veio, me diz o trabalho. Essas características são identidades do espírito ou é a identidade do ego? É a identidade do ego. Aquilo que eu percebo na consciência. Então o ego funciona como essa camada que percebe os conteúdos que estão ao seu alcance. De uma maneira simbólica, podemos exemplificar. Estamos numa sala. Mas aqui essa sala pertence a todo um complexo, no caso, o edifício, o prédio onde se localiza a mansão do caminho. Temos várias construções. A nossa percepção alcança nesse momento somente o que se encontra nessa sala. Então essa, de uma forma simbólica, seria a representação do ego, aquilo que eu percebo de mim. O que acontece lá fora, eu não percebo. Mas deixa de acontecer porque eu não percebo? Continua acontecendo. Então isso seria um reflexo do inconsciente. Mas mesmo o inconsciente, Jung irá dividir em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, que nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente adiante. O inconsciente pessoal seriam todas as lembranças desta mesma existência, que eu não me recordo mais. Por exemplo, se eu perguntar a você, que roupa você vestiu na segunda-feira passada? A grande maioria, se não participou de um evento significativo, não irá se recordar. Mas isso não deixa de ficar registrado em nosso psiquismo, fica gravado no inconsciente. Esse seria o inconsciente próximo, no qual também se localizam os complexos. Não fiquem assustados com a palavra complexo, porque, de acordo com Jung, somos todos complexados. Não fiquem temerosos com isso. Complexo faz parte da nossa experiência de vida. Todas as experiências que temos e que têm carga emocional vão sendo arquivadas em nosso psiquismo. O problema não é ter complexo. O problema é quando o complexo nos tem. Quando a emoção do complexo nos assalta. Principalmente se ela é desestruturante. Porque aí ela atinge a camada do ego e o ego não sabe discernir com a razão. Aí ele é tomado da força do complexo. Mas mais abaixo dessa camada nós vemos o que chamamos de self, e nós vamos explicar também adiante, arquétipos, inconsciente coletivo. Se o ego é o centro da consciência, a estrutura que dirige todo o conteúdo da consciência, o self é o diretor geral, digamos que ele é o presidente da psique. Joana de Ângeles, no Olhar Espírita, identifica como o próprio espírito imortal que somos e que dirige toda a sua trajetória para a autorrealização. E todo esse material fica no inconsciente profundo, o inconsciente coletivo. Aquelas heranças antigas, por exemplo, se eu pergunto a vocês se lembram de todas as encarnações de vocês enquanto espírito? Não nos lembramos. Mas isso não deixa de estar registrado em nosso inconsciente coletivo ou inconsciente profundo. Algumas pessoas podem ter até um vislumbre do inconsciente fazendo terapias de existências passadas, ou mesmo nos sonhos que aparecem lembranças de existências passadas, mas são vislumbres. Não temos o olhar completo daquilo que fomos. Então essa seria mais ou menos uma estruturação simbólica do nosso aparelho psíquico, e nós vamos passear um pouco nesses conceitos que facilitam o entendimento da obra da benfeitora Joana de Ângeles. Quando falamos de self, e nós trazemos a definição de Carl Gustav Jung, ele vai dizer que o self é o centro regulador e coordenador da nossa vida psíquica, que corresponde simbolicamente à imagem de Deus que temos em nós. O self não é somente o centro, mas também a circunferência total, que abarca tanto o consciente quanto o inconsciente. É o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência.
Então, como nós vimos na representação simbólica, o self, enquanto arquétipo, ele preside todos os nossos esforços rumo à individuação, rumo à autodescoberta, rumo à plenitude que nos aguarda. Imaginemos, e uma imagem simbólica muito utilizada pelos analistas, é uma semente. A semente traz toda a potencialidade de se transformar numa planta, numa árvore, naquilo que ela está destinada a se transformar. Ela já é a árvore? Não é ainda, mas é a potencialidade da árvore. Existe algo nela que programa esforços para que ela se desenvolva de acordo com as condições, para que chegue à manifestação da sua totalidade. Assim também o self é algo que nos impulsiona à manifestação de nós mesmos. Olha que interessante, nós somos algo que desconhecemos em absoluto. É por isso que aquela frase inicial, aquele chamado inicial que eu fiz, chama a atenção de que o eu que nós somos, em essência, não é percebido pelo ego em sua totalidade. E esse é o nosso grande desafio. Fazer com que cada encarnação possamos perceber um pouco mais dessa essência do self que nós somos. Então, quando nós vemos na leitura das obras de Joana de Ângeles e também na psicologia, em especial a psicologia analítica, a palavra self, entendamos que esse self é tanto o arquétipo que impulsiona a nossa totalidade, como o ser em essência, que Jung vai dizer, ele não é somente o centro, mas também a circunferência total. É a personalidade maior em nós, mas que infelizmente muitas vezes negamos. Queremos ter uma vida voltada para a realização do ego, daquilo que eu vejo, daquilo que eu percebo, mas nem todos têm um olhar para realizar o self, porque realizar às vezes a essência do que somos pode contradizer estruturas coletivas à qual estamos arraigados. Aí é que vem os conflitos, vem as dores, mas isso é assunto para mais adiante. E Joana de Ângeles irá dizer em Triunfo Pessoal, o self, na condição de um arquétipo primordial, preside ao processo de desenvolvimento que lhe é imperioso alcançar, mediante as experiências que fazem parte dos estatutos da vida. Olha o que ela diz, logo no começo, na condição de um arquétipo primordial. É por isso que Jung compara o self ao que ele chama de imago Dei, ou seja, a imagem de Deus em nós. Olha que interessante ele retomar esse conceito, porque a própria escritura da Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Lógico que esse Deus não é um Deus maiúsculo, mas em linguagem psicológica, nós podemos perceber uma referência ao self. Cada ser traz em si esse divino que precisa realizar. Certa feita me chamou a atenção que eu lia uma história a respeito de Sai Baba, um dos grandes gurus indianos, e uma senhora foi buscá-lo para uma consulta. E a senhora reclamava muito da vida e venerava Sai Baba como um deus. E a certa altura dizem que ele parou e olhou para a senhora. Sabe qual é a diferença entre eu e você? Ela disse não. É que eu já sei que eu sou Deus e você não sabe ainda que você é Deus. E nisso, de certa forma, tem um ensinamento profundo, porque quando passamos a perceber essa divindade em nós, fazemos uma conexão com o self. Atuamos não somente limitados às nossas características, ao ego, mas passamos a ser impulsionados por esse grande centro diretor da vida, que vai alcançando as experiências de acordo com os estatutos da vida. Quais são essas experiências? As reencarnações. Os estatutos da vida trazem que nós devemos passar de existência em existência para realizar essa essência que somos. Aí o sentido de unificar o olhar da psicologia, agora a reencarnação. Porque somente uma existência
não seria suficiente para a nossa autorrealização. Então o espírito mergulha na carne atrás dessas lições, atrás desses experimentos, para que possa realizar a essência do divino que ele é, mas que momentaneamente fica esquecido por conta do seu mergulho no ego. E o que será esse ego que tanto se fala? Jung irá dizer que o ego funciona como o centro, sujeito e objeto da identidade pessoal. Ele é o centro, mas não é a totalidade da psique. Então percebamos que nós temos necessidade de ter um centro coordenador de todo o conteúdo que faz parte da consciência. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, equivocadamente, que tem que destruir o ego. Pelo amor de Deus, não destruam o ego. O ego é parte importantíssima da psique humana, porque é através do ego que o self tem condições de se manifestar. Agora, não devemos nos deter somente aos conteúdos do ego, o que é diferente. Então, ruim não é ter ego. O ruim, destrutivo, é ter um ego desestruturado, que não dá conta de ordenar o campo da consciência, que fica preso somente àquilo que ele pode tocar, olhar, observar, ver, e não se instiga a cada vez ir mais profundo na própria psique, porque temos que perceber, o ego é o centro da consciência, mas não é a totalidade da psique. Isso algumas pessoas ficam frustradas porque têm um ego tão inflado que pensam que são o centro do mundo. E essa descoberta, embora possa parecer simples, para a psicologia foi um enorme avanço. Perceber que nós somos algo além do ego, perceber que somos algo além do que os nossos sentidos limitados podem alcançar. E isso é que explica a possibilidade de desenvolver o divino que nós somos. Porque não fosse isso, estaríamos limitados à simples observação. E é interessante como vai se desenvolvendo o ego, essa percepção de identidade. Quando a criança, logo a partir dos 2 anos, 3 anos, já começa a falar de mim. Mim vai, mim também vou. E aquelas frases características que achamos engraçadas são, na verdade, os primeiros passos da formação do ego da criança. Quando ela se percebe um eu diferenciado da mãe, diferenciado da família, diferenciado de todos. Ali se inicia, na encarnação, a formação do ego. Então, essa importância de a cada encarnação formarmos uma identidade, porque essa identidade vai possibilitar que determinadas características venham à tona em nossa essência, sejam manifestas porque fazem parte do self, que precisa ser integrado à consciência. E Joana de Ângeles irá complementar em vida, desafios e soluções. A pequena parte da psique que é a autoconsciente, que se identifica consigo mesma. É o eu que se conhece na condição de ser, da área própria de energias que são totalmente diversas dos outros. É a parte pequena de nós que se apercebe das coisas e ocorrências, a personalidade numa visão que seja detectada pela consciência. Então, trazendo de novo o exemplo que eu dei da sala. Por exemplo, imaginemos que tem um porteiro na sala. O porteiro, ele olha quem está fora e percebe as pessoas de dentro. Então, ele funciona como um filtro para verificar aquilo que vai ter acesso à consciência, para que o ambiente não se transforme numa bagunça. Se esse ego, no caso que nós trazemos a imagem do porteiro, for uma pessoa que não tenha muito discernimento, ele vai permitir que a bagunça se instale. Aí a necessidade de estruturação do ego. Se nós não temos uma estrutura saudável do ego, nós não discernimos a respeito dos conteúdos da consciência. Nos casos extremos de cisão do ego, ocorre a esquizofrenia. E nos graus máximos a pessoa não tem a capacidade de discernir entre aquilo que ocorre na realidade, dentro
dentre aquilo que ocorre no seu campo imaginário. É porque o ego não se encontra estruturado. Aí vem também a importância, nesses casos, do medicamento para compor a estrutura física e ajudar esse ego a estar mais estruturado para a vida social. Então o ego, como essa parte do iceberg que fica do lado de fora da água, ele percebe tudo o que ocorre à sua volta, mas não percebe o que está mergulhado na profundidade. Aí às vezes vêm as dificuldades e os conflitos. Mergulhamos muito na vida do ego. As realizações, lógico, as realizações não deixam de ser importantes, o trabalho, o estudo, as nossas metas e objetivos. Agora, se isso tudo está voltado somente para a realização do ego, estamos fazendo o caminho da autorrealização? Não. Se não houver uma ponte com o self, aí a necessidade de mergulhar o ego, de estabelecer uma ponte entre o ego e o self de uma maneira saudável, para que todos os conteúdos vivam de maneira harmônica. Porque às vezes conteúdos inconscientes invadem esse campo da consciência e se nós não estivermos bem estruturados, isso nos desequilibra. Quantas vezes a partir de um sonho a pessoa acorda com o humor alterado, modifica toda uma dinâmica de vida? É porque o inconsciente quer participar da nossa vida. E nós temos que ter o olhar atento para que isso aconteça. E Joana prossegue, Jung no caso, prossegue dizendo a respeito da consciência. Joana vai dizer que Jung definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. Então, que isso fique claro, que a consciência, esse campo da consciência, é que traz todos os conteúdos perceptíveis do nosso olhar, dos nossos sentidos, e tudo isso faz parte do campo da consciência, aquilo que nós sabemos de nós. Por exemplo, quando eu falo minha profissão, falo minha família, falo o meu dia a dia, tudo isso está no campo da minha consciência. Agora, se apertar e esse conteúdo não estiver disponível, é porque isso se encontra no campo inconsciente. Ou seja, nós precisamos estar atentos a tudo que a consciência pode abarcar, mas que existe algo que é muito mais profundo do que a própria consciência. E não devemos confundir essa palavra consciência enquanto conteúdo no caso de grau de consciência, Porque na linguagem coloquial, quando falamos de pessoa consciente, é uma pessoa responsável, uma pessoa que sabe até onde deve ir com seus atos. Não é isso exatamente que a psicologia se refere, mas a percepção do conteúdo cujo o ego é o centro. Então essa percepção seria. Agora, quando falamos em grau de consciência, aí estamos falando na própria história do espírito, que cada vez mais vai abarcando conteúdos e vai se aprimorando. Então a própria consciência se aprimora também nas encarnações. Assim, nós vemos pessoas que têm uma capacidade muito maior de lidar com conteúdos variados do conhecimento humano, lidar com situações difíceis na emoção, porque já desenvolveram uma estrutura do ego capaz de lidar com todo esse conteúdo da própria consciência. E Joana prossegue em triunfo pessoal. A conquista da consciência é, desse modo, um parto muito dorido do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego necessita e deve assimilar. Então, olha o que ela chama a atenção no final da frase, que o ego necessita e deve assimilar. Então, quanto maior essa capacidade da estrutura do ego de desenvolver e se apropriar de conteúdos, mostra um processo de evolução do ser também. Lógico que não estamos falando simplesmente da evolução intelectual, não é isso. Existem pessoas inteligentíssimas, com relação a conteúdos da ciência, conteúdos das variadas áreas do comportamento humano, mas que têm dificuldades em determinados campos emocionais.
Isso mostra que a própria psique não está desenvolvida como um todo. Então ela traz também a imagem de um parto. Acho que parto, quando traz a imagem, já nos lembramos logo da dor. Mas será que o parto é só dor? Muitos relacionam com a dor, principalmente nós homens, Pensamos logo que seríamos, talvez o mundo fosse estéril se dependesse dos homens, para que as crianças viessem à luz. Mas essa dor é o processo necessário de frustração do ego para que venha à luz o próprio self. Então é um parto. É a imagem de um parto, é um nascer. O ego, o self deseja nascer na estrutura do ego. Agora, nem sempre a nossa estrutura de ego, a nossa capacidade da consciência permite que ele venha à luz. Então, de maneira simbólica, nós também devemos nos preparar para um parto. Sócrates já dizia isso na antiguidade, quando ele dizia: o meu trabalho é igual ao de minha mãe, porque a mãe de Sócrates era uma parteira. Só que minha mãe dava à luz às crianças. Eu venho dar à luz a novas ideias, a uma nova psique. E por isso instigo os jovens nas praças para que venha à tona essa luz. Para que essa luz nasça deles mesmos percebendo a realidade que são. E não como uma luz que vem de fora para dentro. Então Sócrates, através da própria maiêutica, já percebia que cada qual era portador dessa luz, desse divino em essência que precisava ser desperto. E Jesus já dizia isso também, que a nossa luz brilhasse, brilhai a vossa luz, sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Olha a imagem do self que deve ser desperto, da psique em nós que precisa ser acordada no ego para que se desenvolva a nossa própria estrutura. Mas além da consciência, existe o inconsciente. E aí Jung traz o relato do inconsciente. É um relato um pouco longo, mas com uma definição bem clara da realidade do inconsciente. Jung vai dizer que o inconsciente engloba os conteúdos psíquicos que não fazem parte do campo da consciência. Tudo o que eu sei, mas que no momento não estou pensando. Tudo aquilo de que antes eu tinha consciência, mas de que agora me esqueci. Tudo que é percebido pelos meus sentidos, mas que não foi notado pela minha mente consciente. Tudo aquilo que involuntariamente e sem prestar atenção, sinto, penso, recordo, quero e faço. Todas as coisas futuras que estão tomando forma em mim e que em algum momento chegarão à consciência. Tudo isso é conteúdo do inconsciente. Será que é vasto esse inconsciente? Será que nós temos um grande desafio de mergulhar profundamente em conteúdos nossos que nós mesmos desconhecemos da nossa psique? E é interessante como essa confirmação vai se dando a cada dia e que o próprio Freud, a sua época, juntamente com Breuer e outros pesquisadores, conseguiram identificar no inconsciente uma força poderosa da nossa psique, do nosso mundo psíquico. E isso foi um avanço considerável para a psicologia, sem nos entretermos nas suas considerações, mas somente o fato de descobrir o inconsciente deu à mente humana a capacidade de se perceber de uma maneira muito mais profunda do que até então. Porque ele via nos seus processos enfermiços, nas enfermidades dos seus pacientes, que não existiam somente fatores conscientes. E através da hipnose descobriu que muitas vezes fatos que passavam despercebidos pelo ego eram gravados pelo inconsciente e se transformavam em neuroses profundas, ou seja, tudo aquilo que eu vejo, que eu sinto, mas que às vezes passa despercebido pelo campo da consciência. E o marketing também percebeu isso. E sabe o que o marketing faz? Fazia até antigamente, porque agora é proibido, botava nas películas de uma forma subliminar, ou seja, que a visão não percebe, mas que o inconsciente percebe,
marcas de determinados artigos, por exemplo, tome tal refrigerante, né? Coma determinado bombom, chocolate. E aí saímos do filme com aquela vontade de tomar um refrigerante e não sabíamos por quê. Porque o nosso inconsciente percebe tudo. Eu costumo comparar, para trazer uma imagem simbólica exata, é como se um homem e uma mulher fossem a uma festa de casamento. Imagine, um homem e uma mulher vão à festa de casamento. E aí depois, no outro dia, você vai perguntar para o homem como foi a festa de casamento. Foi boa, chegamos lá, estacionamos o carro, o garçom serviu algumas coisas, tal, e o homem, no máximo, vai falar por 2 minutos como foi uma festa de casamento. Agora, pergunte à mulher como foi uma festa de casamento. A mulher vai dizer o bordado da mesa, vai dizer a cor da unha da avó do noivo, né? Que vestido estavam os padrinhos, a madrinha, como estava o padre, todos os detalhes são captados. Eu costumo brincar, o homem é a consciência seletiva, não precisa arquivar todos os detalhes. A mulher é o inconsciente, vai gravando todos os mínimos detalhes possíveis e sabe dizer. Lógico que isso, de uma maneira geral, existem as exceções possíveis. Mas isso é para perceber, né, como uma dissociação de percepção acontece no campo da consciência e do inconsciente que participa da nossa vida também. E aí Joana de Ângeles vai complementar a respeito do inconsciente em Vida, Desafios e Soluções. Indubitavelmente, nesse oceano encontram-se guardadas todas as experiências do ser, desde as suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento da lucidez do pensamento lógico, no qual hoje transita, com vistas ao estágio mais elevado do pensamento cósmico, para onde ruma. Rumamos para esse mundo cósmico, esse pensamento cósmico, o pensamento divino, a autorrealização do self em nós. Só que para isso precisamos estabelecer uma ponte entre o ego e o self. Precisamos fazer avançar a nossa consciência. Precisamos fazer avançar o campo do próprio eu, da realidade que somos. Eu não sou apenas esse corpo, eu estou nesse corpo. Mas já vivi tantas outras vidas, tantas outras experiências, que ficam guardadas no meu inconsciente, à espera de uma harmonização entre o campo da consciência e esse campo maravilhoso que é o nosso inconsciente e que precisamos mergulhar de maneira profunda para cada vez mais nos perceber. E Joana irá complementar em Vida, Desafios e Soluções. O grande desafio da existência humana está na capacidade de explorar esse mundo desconhecido, dele retirando todos os potenciais que possam produzir felicidade e autorrealização. Será que eu sou apenas aquilo que eu percebo que sou? Ou será que eu sou algo muito maior do que posso pensar? Será que aquela certeza intuitiva que nós temos de que estamos numa jornada profunda de autodescoberta não merece um pouco mais de atenção? Esses são os estudos da psicologia no campo da psique, tentando apresentar propostas, tentando apresentar olhares, tentando estimular o ser humano para que cada vez mais desenvolva uma autopercepção profunda, para que vá além do campo do ego, além do campo da percepção limitada que nós temos de nós mesmos. Então fica aqui o convite para todos nós, mergulhar cada vez mais nesse mundo inconsciente que somos. Estruturar de forma cada vez harmônica a nossa consciência, de acordo com os conteúdos que vão aparecendo no nosso dia a dia, na nossa jornada. Estimular os processos de autodesenvolvimento para que finalmente possa brilhar a luz divina que nós somos, mas que parece que andamos esquecidos de tudo isso. Então, muita paz a todos vocês e até o nosso próximo encontro.
E à medida que a psicologia vem aprofundando a sonda da investigação nos alicerces psíquicos do ser, tentando compreender as alterações da consciência, mais se agigantam as perspectivas do conhecimento, para tornar a existência humana mais digna de vivida. Imaginemos a psicologia na época em que se transformava em ciência. Início do século XIX, século XX, passeando ainda pela onda do materialismo. Os estudiosos, os cientistas, viam apenas os efeitos da psique e pensavam, bem, a psique é determinada pelos genes, então nós seríamos determinados pela carga genética de que éramos possuidores, segundo a concepção de então. Mas a psicologia, avançando no campo da observação, percebeu, não, determinados comportamentos do homem não se traduzem apenas por conta da carga genética e que, por consequência, se manifesta também no corpo físico. Então, essas três instâncias, elas se correlacionam, espírito, perispírito e matéria, na longa jornada evolutiva na qual vamos fazendo despertar o divino que existe em nós. Essa complexidade se traduz também num grande desafio. Temos um desafio de conhecer esse mundo complexo que somos. Porque a percepção que nós temos de nós na consciência, ela é muito pequena. O ego consegue observar apenas parte da realidade. E por isso, a própria doutrina nos chama a atenção para a necessidade do processo de aprimoramento, autoconhecimento, autorrealização, que significa mergulhar cada vez mais intensamente, conhecer cada vez mais o que nos forma, o que nos dá o conteúdo, o que faz com que nós formemos a personalidade de uma maneira e não de outra. Por detrás das psicopatologias, por trás das doenças e também da saúde, dos momentos valorosos da alma humana, a psicologia tenta desvendar o nosso mundo psíquico. Como seria formado o aparelho psíquico? Como está composta a alma humana? Porque se não questionamos isso, ficamos apenas limitados ao campo da percepção da consciência. E o campo da percepção da consciência é muito pouco. Quantas coisas nos passam despercebidas? Quantas sensibilidades são atuadas de maneira inconsciente e que nós não nos damos conta? Então, nessa aula de hoje, vamos passear um pouco pelo aparelho psíquico, pela estrutura da psique, pelo caminhar da psicologia tentando desvendar o homem, a mulher, o inconsciente, a consciência, o ego, o self e outras tantas formas de ver o ser humano que é importante desvendar para que cada vez mais nos descubramos. Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade, ela diz que o ser humano é organizado por complexos elementos que transcendem a uma análise superficial, exigindo seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. Então, esse ser humano é organizado por complexos elementos. E aí nós observamos essa palavra, complexos elementos. Por que complexos? Porque à medida que vamos passando e trilhando a história da evolução, o nosso organismo se torna mais complexo. E aqui temos que ter cuidado com essa palavra. Somos complexos, mas não precisamos ser complicados. Ninguém precisa ser complicado. Somos complexos por natureza porque nossa alma, essência espiritual, tem um corpo que reveste o próprio espírito, o perispírito. Saudações aos amigos que nos acompanham pela TVCEI, às amigas e aos amigos aqui presentes.
Muita paz a todos. Será que nós não temos, às vezes, a impressão de que somos muito mais do que aquilo que a nossa consciência pode perceber? Será que uma vez ou outra não temos até mesmo a certeza de que somos algo muito mais profundo, muito mais amplo do que a capacidade do ego pode alcançar? Esta pergunta, de certo modo, norteia todos os passos da psicologia, tentando descobrir por detrás dos comportamentos,